Oi galera, aqui é o Luiz Eduardo e sejam bem-vindos ao canal O Olhar de um Cego. Hoje para gravar um vídeo sobre um dos repórteres que eu mais admiro na televisão brasileira. Alguém sabe quem é esse repórter? Se você disse Roberto Cabrini, você acertou. Hoje eu estarei contando a história desse ícone no jornalismo que já ganhou vários e vários prêmios na sua carreira. Ele começou, primeiro que é importante dizer que ele sempre gostou de falar em público. Sempre nas aulas de redação, nas aulas de linguagem, era ele que falava e era ele que tinha o maior destaque. Ele inclusive era o orador da escola na época. E com isso, quando ele tinha 16 anos, ele foi convidado por uma rádio lá de Piracicaba para poder dar uma entrevista sobre, pelo que eu entendi das minhas pesquisas, uma palestra que ia ter na escola pública dele. Ele foi lá nessa emissora e ele ficou encantado de acordo com ele. Ali, mesmo sendo uma rádio pequena, era um ambiente totalmente novo. E ele acabou arrasando nessa entrevista e depois acabou sendo contratado ainda aos 16 anos. Nessa época, ele foi convidado para gravar algumas inserções publicitárias e, além disso, como viram que ele tinha vocação para o jornalismo, deram um programa para ele. Esse programa se chamava Bandeira 2 e era para ele fazer reportagens de cunho bem popular. Ele disse que como a cidade era bem pequena, ele dava matéria de todo tipo para poder ter conteúdo no programa. Ele dava matéria de ônibus que atrasou e falava o motivo. Ele dava matéria sobre o 15 de Piracicaba, dava matéria sobre violência, sobre todo tipo de tema que você pensar que acontecia naquela cidade, que era uma cidade pequena, ele dava matéria. Depois, ainda nessa emissora, com 16 anos, ele foi promovido a setorista do 15 de Piracicaba e além de continuar apresentando esse programa Bandeira 2. Foi nessa dele ser setorista desse time que em 1977 o time do Vasco foi jogar na cidade contra o 15. Setorista é o quê? É repórter do time, é o repórter que cuida exclusivamente de dar notícias para o time. E aí, o time do Vasco foi jogar lá. E durante o jogo, não lembro o nome do Orlando Lelé, que foi o jogador, acabou cometendo um pênalti infantil. Muito infantil que nem eu cometeria, me desculpem, mas ele acabou tocando na bola do nada, na área, ainda por cima, provocando o pênalti para a equipe adversária. O time do 15 bateu o pênalti, acabou vencendo o jogo. E o Cabrini foi procurar entrevistar esse jogador. Com 16 anos na época. Exatamente. Orlando Lelé. E ele fez a seguinte pergunta. Vem, porque ele tinha aprendido com um dos caras da rádio. Sempre na entrevista. Seja curto, objetivo e faça as perguntas que tem que ser feitas. E foi o ensinamento que ele levou para a vida dele. Foi por isso que ele chegou com 16 anos e fez essa seguinte pergunta. Orlando, você já é um jogador muito experiente, já foi para a seleção, tem um currículo impecável. Mas por que você cometeu esse pênalti tão infantil? Foi uma falta de atenção? Foi o quê? O Orlando não gostou da pergunta, o Cabrini insistiu e ele acabou levando o Cabrini um empurrão. Na época, esse caso acabou ganhando grande repercussão. O Lelé? Isso, empurrou o Cabrini. Além de não ter respondido a pergunta. Exatamente. E aí, Então, esse caso ganhou grande repercussão nacional. Não entendi o porquê, mas ok. E isso chamou a atenção da Globo. E a Globo foi procurar saber mais sobre o Cabrini. E foi quando chamaram ele para fazer um teste na emissora de São Paulo. Ele então foi lá, como se fosse a primeira prova lá que eles aplicaram para o Cabrini. Pediram para ele escrever um texto sobre um determinado assunto que o Cabrini não falou no podcast. Ele escreveu, o pessoal lá leu e ele disse que a única ressalva que tinha era que ele estava fazendo texto no estilo de rádio e que para emissora de TV aquele texto não servia, mas que para rádio estava impecável.
Depois pediram para ele ler o texto e olha a resposta do Cabrini. Eu não teria dado uma resposta dessa, mas ok. Eu não trabalho com leitura, eu trabalho fazendo improviso, eu trabalho conforme as notícias vão chegando, conforme eu vou vendo que dá para noticiar, eu não trabalho lendo, não trabalho com roteiro. Então, E ele foi original, na verdade. exatamente. Então improvise, pediu o diretor. Do que você trabalha lá na rádio? O diretor perguntando, antes dele improvisar. Eu trabalho com... Eu sou jornalista, dou as notícias que acontecem lá no município e trabalho sendo setorista do 15 de Piracicaba. Então fale sobre o time. Faça uma matéria aí como você faria na sua rádio. Ele fez essa matéria, eles gostaram muito e chamaram ele para ser repórter na Globo de São Paulo quando ele tinha 17 anos. Ele inicialmente não acreditou nas palavras dele, ele achou que seria convocado para ser como se fosse um repórter auxiliar, porque na época não existiam tantas afiliadas, emissoras parceiras de uma grande emissora que cobrem todo um território grande, onde a emissora própria não chega. E na época não tinha tanta afiliada da Globo no estado de São Paulo. E o que a Globo estava fazendo? Ela estava pegando alguns repórteres, alguns estagiários, e estava colocando em algumas partes do estado para fazer matérias sobre os fatos cotidianos do estado e mandar para a emissora de São Paulo para ser exibido nos telejornais. Ele pensou que ele seria contratado para isso, mas não. Ele foi contratado para a emissora lá em São Paulo mesmo, para trabalhar nos jornais de São Paulo. E aí ele começou a trabalhar, isso chamou a atenção do diretor da época, o Ciro Nogueira, e com 17 anos, ainda, ele já estava fazendo matérias para o Jornal Nacional. Uau! E um- Top, hein? Sim, sim. E um detalhe, na época não tinha tanto estagiário na emissora. E ele só pôde fazer matérias no Jornal Nacional porque na época tinha que ter diploma para ser jornalista. Hoje não precisa. E aí, mas tinha um detalhe, a lei permitia que estagiários fizessem matérias e fossem tratados como jornalistas normalmente. Então, e ele se aproveitou disso. E com 21 anos, ele foi correspondente internacional, cobriu a Copa do Mundo de 82 na Itália. Ele, inclusive, fez uma cobertura muito boa, porque ele seguiu um dos conselhos de o diretor esportivo, que dizia apenas: conte boas histórias, Cabrini. E assim, ele começou a fazer reportagens sobre os gêmeos da Espanha, que eram confundidos no próprio campo, sobre a Tchecoslováquia, que tinha uma seleção muito simples, mas que mesmo assim todo mundo era unido. Enfim, matérias peculiares que ninguém fazia. Ele foi aprovado pela emissora, todo mundo gostou bastante. E ele, então, isso na Copa de 82, percebeu a importância de falar vários idiomas, Nessa época ele não tinha ainda outra língua. Não tinha. Ele entendeu a importância de saber um outro idioma, de ter acesso a outras culturas, enfim, foi um leque de oportunidades, tanto na emissora, como também na vida dele, de ensinamentos que ele tirou dessa Copa. Foi nessa época que ele pediu, não uma demissão, mas pediu um afastamento temporário da Globo para poder fazer um curso de idioma. A Globo não deixou. A Globo disse: eu vou ter que te demitir provisoriamente. Mas como você está testado e aprovado, nós vamos deixar seu nome aqui na lista e a qualquer momento que nós precisarmos de você, nós iremos te chamar. Portanto, esteja preparado. Ele então foi fazer um curso de idioma, depois fez uma faculdade de jornalismo com a Globo pagando a faculdade para ele. E depois de um ano dele fora, que ele estava fazendo faculdade e estava trabalhando na Globo ao mesmo tempo, ele foi chamado pelo pessoal da Globo para fazer uma cobertura. E assim ele continuou sua carreira na Globo até 1990, sempre fazendo grandes coberturas e procurando o inusitado. E nessa época a Band estava com
o Luciano do Vale estava querendo fazer um programa de 8 horas esportivas. E ele que chamou o Cabrini para sua equipe. E aí, em 1988, ele foi para a Band. Lá ele ficou até 1990, quando o diretor do SBT o chamou para fazer a equipe que faria a Copa do Mundo lá na época. Ele aceitou o desafio, fez uma equipe muito boa que tinha Leão como comentarista, que tinha Jorge Soares na reportagem, só gente do Mais alto nível. do mais alto nível. E bateu grandes emissoras tradicionais no esporte, inclusive a Band, que estava começando a ser bastante tradicional por causa do jeito Luciano do Vale de fazer as coisas. E aí ele continuou no SBT e nessa época o diretor do SBT chama ele na sua sala e disse: Olha, Cabrini, a Perdigão tá querendo patrocinar a Fórmula 1 e ela tá querendo fazer 3 boletins diários. Não diários. 3 boletins, um no sábado, antes da corrida, um no domingo, depois da corrida, horas depois, e um na segunda repercutindo os principais fatos que aconteceram na corrida. Você topa fazer a locução disso? O Cabrini topou, mas ele disse: Poxa, eu poderia ir lá para os lugares onde estão acontecendo as corridas? O diretor disse: Olha, você primeiro faz o básico e depois vamos ver o que acontece. E isso aconteceu. Ele foi. Porque o que acontece? Na época, uma agência internacional, ao qual o SBT tinha parceria, o que ela fazia? Ela pegava as imagens da corrida, dos treinos e todos os bastidores, fazia 5 minutos de imagem de cada treino e de cada corrida e enviava para as emissoras parceiras. E o SBT era parceiro dessa agência. E aí, o que ele queria era que o Cabrini fizesse a locução disso tudo. Mas o Cabrini queria mais. O Cabrini, mesmo sem ter o brevet de imprensa, que poderia cobrir a Fórmula 1, ele queria estar nos locais do evento. Porque ele era ousado. Exatamente. E ele, como mesmo a equipe do SBT sabendo que isso geraria muitos gastos, a equipe topou porque já conhecia o histórico do Cabrini. E assim ele foi. Ele conseguiu na primeira corrida autorização para trabalhar como uma pessoa da imprensa, fez grandes matérias lá, mas depois, porque a Globo tinha muito poder na época, inclusive poder de decidir indiretamente quem poderia, isso está no livro dele, tudo que eu tô falando aqui estão em podcasts e tudo que você pode encontrar facilmente na internet, quem poderia e quem não poderia gravar, fazer a cobertura da Fórmula 1. Ele não conseguiu mais autorização, mas em vez disso, em vez dele estar no evento, o que ele fazia? Ele fazia matérias exóticas numa fábrica lá de uma montadora de carros para Fórmula 1. Ele andou no iate do Nelson Piquet. Nelson Piquet. Nelson Piquet. Por causa do leitor do Nelson Piquet. Porque na época eu quase não ouvi falar Nelson Piquet. Tá. Ele andou no iate do Nelson Piquet. Ele entrevistou o Ayrton Senna no quarto do hotel onde ele estava se preparando. Ele também fazia matérias dos torcedores. Ele ia onde a imprensa tradicional, não dizendo que o SBT não é tradicional, mas quem estava autorizado a cobrir o evento não se atentava. E isso fez com que o SBT, mesmo sem ter tradição no esporte, mesmo sem também ter, como é o nome, ter uma grande audiência e ter autorização de cobrir a Fórmula 1, as matérias sobre Fórmula 1 ganhassem grande audiência. Ele popularizou, né? Exatamente. Não é bem popularizou a palavra, mas ele fez com que a Fórmula 1 no SBT se popularizasse, porque o esporte já era bem popular, tanto é que as emissoras, mesmo as que não tinham direito de transmitir, dedicavam uma grande parte da sua grade de programação para poder fazer a cobertura do evento. Então dá para dizer que a Fórmula 1 já era bastante popular. Em 1992, ele recebe uma nova proposta do Ciro José, que era o diretor lá da Globo, e ele disse: Cabrini, agora está na hora de voltar para casa, você topa?
o Cabrini topou. E assim, a Globo ganhou bastante com a cobertura da Fórmula 1, exatamente, o retorno do Cabrini. Ele, além de fazer a cobertura da Fórmula 1, ele fazia outras matérias do dia a dia, porque ele era correspondente internacional lá em Londres. E dentre essas matérias, em 1992, estava acontecendo, o Brasil estava pegando fogo politicamente. E foi aí que a figura de Cabrini entrou em cena. E no fim do ano de 92, Paulo César Farias foge do país. Eita, nessa época aí, a política realmente pegou fogo. Realmente, eu me lembro do Cabrini nesses episódios aí. Olha, foi polêmico essa época. Então, porque se bem que não. O Paulo César Farias foge do país, ele não é fugitivo. PC Farias, né? Ele não era um fugitivo da justiça ainda. Ele era só um fugitivo da imprensa. Mas o Cabrini, com a sua sede insaciável por boas histórias, ele decide procurar o Paulo César Farias em um dos hotéis em que ele suspeitava estar hospedado. E o que ele faz? Ele não consegue, com a atendente, saber onde o Paulo César Farias está hospedado, mas ele não desiste. Ele espera a gerente sair de perto e procura uma das atendentes que na visão dele era mais simpática e pergunta tudo o que ele perguntou para a gerente. E a atendente dá uma pista para ele. Falo, não lembro que pista é exatamente. Mas Cabrini segue essa pista e em pouco mais de 40 minutos ele consegue localizar o Paulo César Farias. É o PC Farias, Luiz Eduardo, tu vai lembrar melhor. Tá. Ele consegue localizar o PC Farias. E ele consegue fazer, até então, uma coisa histórica. Gravar uma entrevista com esse que era um dos principais articuladores da campanha de Collor e que estava sendo no fogaréu do impeachment que ele estava ocorrendo. Mas acabou que aconteceu o seguinte. Ele fez a matéria, mas ele precisava fazer uma edição. E aí ele foi para uma cidadezinha lá perto. E lá ele fez a edição, tudo certinho. E ele ia para a estação geradora, que ia gerar essa matéria via satélite para Londres. E de lá de Londres, a matéria seria gerada para o Brasil para ser exibida no Jornal Nacional. Acontece que ele teve um trânsito no meio do caminho. E acabou que ele não conseguiu chegar a tempo de conseguir fazer essa geração por satélite para que ela fosse exibida no Jornal Nacional. E a matéria só conseguiu chegar ao Brasil 10 minutos depois que o Jornal Nacional acabou. Mas aí depois não transmitiu? Ela foi transmitida, mas acontece que algo que era para ser um furo de reportagem muito grande não foi um furo, porque a Folha entrevistou ele naquela noite também. Mas vocês podem pensar, mas como? Por que eles não abriram um plantão da Globo para exibir essa matéria que seria tão histórica? Porque o Cabrini disse pro diretor aqui lá do Rio: eu não conheço ninguém da imprensa que esteja aqui também. Eu saí do hotel e até onde eu sei, ninguém está presente. Então decidiram pro dia seguinte. Mas isso só aumentou a vontade de Cabrini para veicular, 8 meses depois, uma entrevista de 20 minutos com Paulo César Farias contando tudo sobre ele ser um fugitivo da justiça. Eu não vou contar muitos detalhes porque senão o vídeo fica muito longo. Eu imagino que o vídeo já tá bem longo. É isso aí, já tá 19 minutos, vamos lá. Mas enfim. Vamos contar os pontos principais. Tá. Ele fez uma cobertura histórica da morte de Ayrton Senna, sendo que na época ele popularizou uma das frases célebres da época: morreu Ayrton Senna. Uma notícia que a gente não gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna. Ele decidiu dar essa frase objetiva porque, nas palavras dele, ele estava muito emocionado, mas ao mesmo tempo ele não queria deixar que a emoção fizesse ele perder a qualidade e a objetividade da sua matéria. Então ele decidiu apostar no simples. Depois, em 1909, ele continua na Globo até 2001, onde em 2001 ele vai para a Band
apresentar o Brasil Urgente, onde ele disse que seria um programa policial, que ele daria sua opinião sobre os fatos, mas, acima de tudo, não teria sensacionalismo. Eu vi que a promessa foi cumprida, porque eu vi algumas edições do Brasil Urgente da época. Em 2003, ele assume o Jornal da Noite, deixa o Brasil Urgente, vira editor-chefe do Jornal da Noite e acaba fazendo uma logo que vira até certo ponto histórica na Band. O Jornal da Noite, o jeito diferente de fazer telejornal. E é um jeito diferente mesmo. Okay? Vai. Tá. Depois, em 2008, ele vai pra Record. O SBT depois o contrata. E é nessa época em que ele consegue ganhar vários prêmios com as matérias sobre pedofilia na Igreja Católica. Depois, entrevistando Fernandinho Beiramar, em 2016. Entre outras. Ele consegue ainda outros prêmios lá em toda a sua carreira, que são alguns, eu vou citar o prêmio Vladimir Herzog, lá em 97, em que ele conseguiu desvendar o mistério do voo Varig 254, que foi um voo que ninguém sabia o que fez o piloto voar, em vez de Marabá para Belém, voar para Mato Grosso, e o voo acabou desaparecendo na selva amazônica, entre várias outras. Vocês devem estar se perguntando: o que faz o Cabrini conseguir tantas entrevistas? Palavras dele. Primeiro, eu não julgo o entrevistado. Eu defendo que o repórter tem que fazer as perguntas que tem que ser feitas, mas o entrevistado tem o direito de responder o que ele quiser, inclusive de mentir. Cabe ao repórter fazer as perguntas necessárias e tirar ao máximo possível a verdade da boca do entrevistado. A segunda coisa, sempre prometo que possa cumprir e nunca descumpra o que prometeu. Isso faz com que o Cabrini acabe sempre ganhando a confiança dos entrevistados e sempre cumprindo o que ele promete, no sentido de exibir só o que ele queria, que o entrevistado queria, sempre de convencer o entrevistado e além de fazer outras técnicas. E aí, inclusive, eu vou contar um caso aqui da entrevista do Beiramar que o Cabrini falou em um dos podcasts. O Beiramar tinha feito uma exigência de que a cada pergunta ele tinha que analisar a resposta dele, e caso alguma pergunta fosse desagradável, a entrevista tinha que recomeçar. Qual a estratégia do Cabrini? Como o Cabrini sabia que o Beiramar tinha um ego muito grande, o que ele fez? Ele pediu pro cinegrafista ficar fazendo cara de impressionado com cada resposta que o Beiramar dava. Fazendo assim, o Beiramar não pediu para interromper em nenhum momento a entrevista e deixar o Beiramar muito feliz, porque, nas palavras do próprio Cabrini, se tem uma coisa que é tão igual quanto a inteligência de Beiramar, é o ego. Ele utilizou o ego para poder fazer Beiramar dar uma grande entrevista. Mas agora, por que você resolveu contar a história do Cabrini? Porque, pra mim, o Cabrini é um jornalista muito bom. É um jornalista que faz as perguntas espinhosas, mas ao mesmo tempo é um jornalista que, como eu falei aí, resumidamente, tem uma história de vida muito sensacional. E é isso que fez eu gravar esse vídeo, porque é como se fosse um combustível, não só pra mim, que caso seja jornalista, mas esse combustível para outras pessoas que também querem ser jornalistas. Foi por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para incentivar outras pessoas também. Realmente é um profissional espetacular, muito, assim, um exemplo de profissional, né, para se seguir. Sim, eu concordo. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Não dei mais detalhes porque eu não achei muitos detalhes na internet sobre a vida dele, sobre as principais, como foi feita cada matéria dessa. Ele consegue muitas entrevistas que muita gente já, poxa, fulano não vai dar entrevista, fulano, e ele vai lá e consegue. É porque ele acaba tendo um poder de lábia muito grande. É só você olhar os podcasts, que ele quase não gagueja. Ele consegue falar sem falar um único 5 minutos seguidamente, de forma coerente, sem falar coisas sem sentido. Não é o poder de lábia, é o profissionalismo dele, né? A experiência dele. Exatamente. É isso. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.